Desculpem a todos. Bom dia novamente. Tive um corte de energia cá, então a internet havia desligado igualmente. Mas eu perguntava anteriormente se conseguiram resolver o exercício e se tiveram alguma dificuldade. Por favor. Ligue o microfone para poder falar. Alô, turma, conseguem me ouvir? Perfeitamente. Sim. Então, tiveram alguma dúvida? Para mim é a primeira aula. Ainda tenho muita dúvida. Ok. Alguém que Eu tenha também tido... Sim? eu tive algumas dificuldades durante os exercícios, porque no momento em que entrei, depois de repente saí da aula, já não sabia o que fazer. Perdi-me. Tentava entrar, não conseguia. Depois consegui, entrei, mas tive dificuldade de resolver os exercícios. Também é a primeira vez que estou na aula, então... Até que eu vi os exercícios no livro. Tentei resolver no livro, tive também algumas dificuldades. Tive mais facilidade na teoria em relação à prática. Ok, mas assistiu às aulas lá da plataforma? Não, não. Tem aulas lá. Eu Tem, só havia lido pois. não via aula. Ok, tudo seria muito mais fácil se tivessem visto. Porque, na verdade, o que nós estamos a fazer é... eu propus que fizéssemos uma espécie de revisão, e essa revisão não seria dando a aula novamente, mas sim a partir dos exercícios práticos, para a gente ir concentrando novamente aquilo que foi abordado teoricamente. Então, e era muito, muito, muito importante que todos estivessem cá, depois de terem assistido às aulas. Iria facilitar muito e flexibilizar muito o nosso tempo, porque na prática, nós estaremos aqui, nesse período todo, falando sobre três capítulos, que é a primeira parte da introdução, a segunda parte da teoria do consumidor e do produtor ou do custos, e a terceira, a aula proposta para hoje, que são as estruturas do mercado. Então, para essas duas primeiras aulas, como já tinham sido dadas, a gente propôs exercícios para podermos resolver. Então, vocês deveriam ter feito nesse sentido, para principalmente estarmos em sintonia, ok? Mas já não temos muito tempo, infelizmente, e eu queria saber se teria aqui algum colega que tentou resolver os exercícios que nós colocamos, para a gente ter como algum pontapé de saída para a explicação. E eu convido novamente a todos a voltarem a ver as aulas para fazer algum sentido o que estamos aqui a falar. Teria alguém que tentou resolver? Turma? Ok, então vamos fazer uma breve explicação para a resolução do exercício. Pelo menos todos tiveram acesso ao exercício, não é? Conseguiram baixar o exercício lá no grupo? Sim, sim. Sim, Ah, que bom. Oh, conseguem ouvir, que bom. Está só. Peço um instante, pretendo entrar com outro dispositivo.
Ok. Ok, conseguem ver todos esse caderno aqui? Vamos ver se a gente consegue resolver isso. Ok. O primeiro exercício, alguém pode ler, por favor? Turma? Ian, pode ler o primeiro exercício? Doutor, na folha que está a ilustrar ali, isso me parece uma folha em branco, não estou a conseguir ver nada para ler. A partir do que baixou? Infelizmente não consegui baixar nada porque não tenho acesso ao grupo. Eu prefiro às vezes não abrir o microfone, prefiro escrever no chat por causa do problema da rede. Fica mais prático eu escrever do que falar. Ok, alguém que tenha baixado o exercício? Sim, eu consegui aqui baixar o exercício. Peço para ler o número. Dada a seguinte curva da demanda individual, se e ache a quantidade procurada por este indivíduo, cortes e barbos. Ok, vamos parar aí. Acho que deu algum erro no Sim, na envio. escrita, exatamente. Que o exercício número 1, todos veem a escrita, está um pouquinho embaçada. Está mesmo embaçado, não dá para visualizar melhor. Então, E talvez passar o enunciado para o ecrã principal, não seria melhor? Não sei se tem uma forma de fazer isso. sim, tem. No entanto, eu gostava de partilhar a resolução. Ok. Vocês conseguem acompanhar eu falando? Podemos tentar? Vamos tentar. De uma ou outra forma. Então, o primeiro exercício é apresentado uma função de demanda individual. Infelizmente, eu percebi que ao enviar não ficou visível, ocultou a função. Sim, sim. Mas a função é esta: 30 menos 1,5 P de I mais 30 menos 1,5 P de I mais 0,8 P de T mais 180 R. Ok. Aqui estamos a falar da curva da demanda, né, no mercado de demanda e oferta. Mas neste caso em particular, refere-se à curva individual da demanda. Então, a demanda, tipo assim, nós temos... o consumidor vai ao mercado, procura um determinado produto, um determinado bem, para satisfazer a sua necessidade. E no que diz respeito à demanda, existem vários fatores que influenciam, que podem ditar essa tal demanda. A questão a ver com o preço do próprio bem, a questão a ver com o preço dos bens dos outros bens substitutos ou complementares, a questão a ver com a renda, a questão a ver com gostos e preferências, são algumas variáveis que vão influenciar ou ditar o consumidor a procurar uma determinada quantidade ou um determinado produto.
Então, no nosso exercício, este consumidor quer saber quanto é que ele irá procurar no mercado para satisfazer a sua necessidade desse determinado bem, caso o preço I, que este é exatamente o preço do próprio bem, for igual a 5, se o preço do bem substituto, que aqui é representado por P de T, for igual a 2, e se a renda for igual a 180. Desculpa, aqui é 10 renda. E se a renda for igual a 180. Então, nós queremos saber qual é a quantidade que esse consumidor irá demandar no mercado mediante estas informações dadas. Então, como eu mencionei, não é? Ele tem várias influências que vão ditar o que vai procurar no mercado. E, de forma bem resumida, né? Buscando o resumo da própria teoria, nós, em termos práticos, nós, quando vamos ao mercado, por exemplo, buscar adquirir um saco de arroz, aquela quantidade de arroz que nós vamos adquirir no mercado, não um saco concretamente, mas a quantidade de arroz que nós vamos adquirir no mercado vai depender do quanto é que nós recebemos, vai depender da nossa preferência em escolher uma marca ou outra, vai depender do preço do bem substituto. No caso, o que poderia substituir arroz poderia ser farinha ou esparguete, não é? Então vai depender desses preços e vai depender igualmente da nossa preferência, do nosso gosto. Então, no nosso caso em particular, aqui no exercício, nós temos esta curva da procura desse indivíduo. Então, nós queremos saber qual é a quantidade que ele vai demandar no mercado, sabendo que o preço desse tal bem está 5, vamos supor 5 meticais, o preço do bem substituto está a 2 meticais e ele recebe uma renda de 180 meticais. Então, quanto é que ele vai procurar deste determinado bem? Então, para termos essa resposta, a resolução desse exercício cabe simplesmente a substituição dos termos identificados para termos a quantidade procurada. O que estamos a dizer com isso? Se nós dissemos que a quantidade procurada é igual a 30 menos 1,5 P de I, mais 0,8 P de T, mais 10 de renda, sabendo que o P de I é igual a 5, o P de T é igual a 2 e a renda é igual a 180, nós vamos substituir aqui na nossa função, que ele vai procurar uma determinada quantidade, tal que será igual a 30 menos 1,5. O P de I, nós já sabemos que é igual a 5. Então, vamos substituir aqui, multiplicando por 5. Vamos adicionar a 0,8 P de T, que é igual a 2. Então, vamos substituir aqui, multiplicando por 2. Vamos adicionar a 10 multiplicado por R, que é a renda, que é igual a 180. Então, 10 multiplica a 180. Estamos juntos até aqui? Alô, turma? Estamos sim. Perfeitamente. Boa. Então, se estamos juntos, por favor, aqui vamos ficar com 30 menos, quanto é que é 1,5 vezes 5? 7,5. Quanto? 7,5. 7,5. Vamos adicionar a 0,8 vezes 2. 7,9. 7,9. Acredito que sim, mas a colega estava a dizer outro valor. Yeah, É 7,5 mais 0,2 vezes 2. 0,8 vezes 2. 9,1. 9,1. 0,8 vezes 2. Não, 0,2. 1,6. 1,6. 1,6. 6. Obrigada.
mais 10 vezes 180, 1.800. 1.800. Ok. Então, 30 menos 7,5 mais 1,6 mais 1.800, quanto é que dá? 1.846,6. Pronto. Então, a resposta da vossa primeira questão seria resolvida dessa forma. Estamos juntos? O que quer dizer? Que quando estamos a trabalhar no mercado individual da demanda, é-nos oferecido alguma informação adicional para termos a quantidade demandada. Porque isso aqui é procura individual, é procura de um indivíduo. Então, este indivíduo já tem de antemão algumas informações. Já sabe qual é o preço do mercado, já sabe qual é o preço do bem substituto, caso a curva informe dessa informação, substituto ou complementar, já sabe qual é a sua renda. Então, a gente simplesmente leva esses valores, substitui ali nas escalas variáveis para encontrar a quantidade concreta. Agora, quando se trata de um mercado agregado, quando se trata do mercado geral, de procura ou oferta, nós procuramos encontrar o equilíbrio desse mercado a partir da condição onde a curva da oferta deve se igualar à curva da demanda. No equilíbrio do mercado, nós dissemos que tá bom que o consumidor vai atrás de um determinado bem, numa determinada quantia, okay? E o produtor está lá no mercado disponibilizando um determinado bem, o mesmo bem, a uma determinada quantia. Há momentos em que o produtor vai oferecer uma quantidade para poder satisfazer ou alcançar os seus lucros, mas que essas quantidades não se igualam às quantidades demandadas pelo consumidor, ou porque o preço é alto, ou porque ele... Sim? Sim, estou a pedir os colegas que estão com o microfone ligado aí, para desligar os microfones. Estão a criar interferências aí. Ok. Eu pensava que tinha resolvido isso. Os colegas com o microfone ligado, estamos a pedir desligar os microfones. Estão a criar interferência, por favor. Ok, acho que deu. Então, no mercado, existe uma quantidade que tanto o consumidor como o produtor, eles estão dispostos a oferecer ou a procurar para satisfazer a necessidade por parte do consumidor ou para alcançar os seus lucros por parte do produtor. Então, a este ponto, onde a quantidade se iguala, tanto da demanda como da oferta, nós chamamos de ponto de equilíbrio. Então, existe uma quantidade tal e um preço tal, e ele é representado desta forma. Esta curva que desce é a curva da demanda, e esta curva que sobe é a curva da oferta. Por que a curva que desce é da demanda? Porque o consumidor, isto é, falando com... Ok, obrigada, Felizmina. Eu estava a ouvir aqui os colegas, então, é só ratificar a resposta. Vamos voltar. Então, a curva da demanda, ela tem essa inclinação negativa, porque nós, consumidores, vamos procurar uma determinada quantidade dependendo do preço. Imaginem só que na procura ou no consumo mesmo do arroz, como estava mencionando, que nós vamos procurar no mercado, vocês vão conseguir se identificar nisso. Se o saco de arroz, numa primeira fase, ou seja, se 1 quilo de arroz numa primeira fase custe 60 meticais, provavelmente nós vamos comprar esse mesmo quilo de arroz a uma quantidade um pouquinho maior. Vamos lá demonstrar aqui para explicarmos o comportamento do consumidor. Ok? Estamos a falar que aqui é o preço
de arroz e aqui são os quilos de arroz. Então, numa primeira fase, 1 quilo de arroz custa, desculpa aqui, 1 quilo de arroz custa 60 meticais. A este valor aqui, ao valor de 60 meticais, nós podemos adquirir 1 quilo de arroz. Mas suponhamos que o arroz suba de preço. Antes estava sendo vamos lá melhorar esse exemplo. A 60 meticais, nós vamos comprar, por exemplo, 5 quilos de arroz. Deixa eu iniciar. Ok, temos aqui os quilos, temos aqui o preço. Então, suponhamos que ao preço de 60 meticais, você esteja disposto a consumir 5 quilos de arroz. 5 quilos de arroz. Imagine só que, como é o caso da agora, né, os preços subiram. Então, ao subir o preço, agora 1 quilo de arroz já não custa 60 meticais, mas sim está a custar 70 meticais. Qual será o nosso comportamento, mantendo todo o resto constante e simplesmente observando a questão a ver com a alteração do preço? Nós, como consumidores, iremos reduzir a nossa quantidade, porque nosso salário não aumentou, nosso salário continua o mesmo, então, porque o preço de arroz aumentou de 60 para 70, nós vamos reduzir a quantidade de consumo. Ao invés de procurarmos por 5 quilos, agora vamos passar a consumir 4 quilos. O mesmo vai acontecer se o preço for a passar para 80. Se for a passar para 80, tendo em conta que o nosso salário não aumentou e tudo continua da mesma forma, ok? Não temos um acréscimo de dinheiro, nós sempre iremos tender a reduzir a nossa quantidade. Então, por esta razão, a curva da demanda tem essa relação negativa quanto ao preço. Se aumenta o preço, reduz a quantidade, sempre. Teoricamente, mantendo todo o resto constante. Diferente do produtor. O produtor, quando o preço sobe, vamos supor que estamos ainda no arroz, quando o preço sobe, ele antes estava disposto a oferecer 5 quilos ao preço de 60 meticais. Mas quando o preço sobe, o produtor julga que a subida de preço, mantendo todo o resto constante, a subida do preço fará com que aumente o seu lucro. Então, se ele vai ter mais lucro com um preço mais superior, ele vai tender a aumentar a quantidade disponível no mercado. Isso é o comportamento que o produtor terá sempre que o preço for a subir. Então, se o preço for a descer, ele tenderá a reduzir a quantidade porque o seu lucro está reduzido. Então, para ele não ter que disponibilizar, produzir tanta quantidade no mercado, ele vai reduzir para manter os seus lucros e ainda a sua estabilidade no mercado. Então, a relação do produtor face ao preço é positiva devido a estas circunstâncias. Sempre, sempre, sempre mantendo todo o resto constante. Então, por que eu estou a falar sobre o comportamento do mercado agregado e na procura e na oferta? Porque o segundo exercício, basicamente, está centrado nesta componente da procura e oferta do mercado agregado. Então, nosso exercício nos pede ou nos oferece aqui uma informação de que a demanda é igual a 24 menos 3P mais 36 e a oferta é igual a 10 mais 2P. Eu gostava de reforçar o pedido para que desliguem os vossos microfones. Doutora, tem uma colega já o microfone ligado. Tudo bem, eu vou fechar o microfone de todos. Está a o retorno. Obrigada, Ian, pela observação. Ok, estamos todos desligados agora. Então, continuando. O nosso exercício nos proporciona essa informação relacionada ao preço e à oferta do mercado. E nos pede, logo na linha A, qual é o preço e a quantidade de equilíbrio. Lembram desta condição aqui? Que para acharmos o preço e a quantidade de equilíbrio, quer dizer que é o mesmo preço
é a mesma quantidade que tanto o consumidor como o produtor se sentem satisfeitos a aplicarem ou a procurarem aquela quantidade a aquele preço. Então, por isso que estas curvas devem se igualar. Então, para nós encontrarmos essa igualdade, né, vamos primeiro trabalhar aqui na curva da demanda. Vocês reparem que a curva da demanda é igual a 24 menos 3P mais 36. Existe, perdão, existem termos semelhantes, então nós vamos adicionar. O que quer dizer que a nossa curva da demanda vai ser igual a 24 mais 36 menos 3P. Então, a curva da demanda vai ser igual a 60 menos 3P. Lembram que eu mencionei que a curva da demanda tem uma inclinação negativa? Vocês podem identificar a curva da demanda simplesmente pela relação ou o sinal que é apresentado aqui no preço. Este número aqui é referente ao preço. Então, reparem que o sinal aqui é negativo, o que quer dizer que esta curva tem uma relação inversa ao preço. Então, a curva que tem uma relação inversa ao preço é a curva da demanda. Vocês podem identificar dessa forma também. Igualmente, a curva da oferta, ela tem uma relação positiva quanto ao preço, o que quer dizer, se o preço sobe, a quantidade sobe. Se o preço desce, a quantidade desce. Então, sempre que a gente for observar o sinal positivo sobre o número referente ao preço, estamos perante a curva da oferta. Então, vamos lá ao nosso exercício. Ele diz que nós temos que igualar a curva da oferta à demanda para encontrarmos o preço e a quantidade de equilíbrio. Então, a curva da oferta, nós temos aqui que é igual a 10 mais 2P, e a curva da demanda, já deduzida lá, é igual a 60 menos 3P. Vamos concentrar ou juntar ou associar os termos semelhantes. Reparem que o 3P, aqui temos 3P, aqui temos 2P, aqui temos 10, aqui temos 60. Então, vamos agrupar os termos semelhantes. Fica 2P, este que estava aqui. O 3 menos 3P sai deste membro para o primeiro membro. Então, se ele muda de membros, ou exatamente sai de um membro para outro, ele muda de sinal. Então, se esse sinal era negativo, passa aqui a adicionar o 3P, que tem que se igualar ao 60, que já estava no segundo membro. No entanto, o 10 passa para o segundo membro. Passando para o segundo membro, o 10 aqui é positivo, vai passar com o sinal negativo. Então, aqui nós temos 5P, que tem que ser igual a 50, certo? Isolando o P, quer dizer que temos 50 dividido por 5, porque o 5 aqui está a multiplicar, passa a dividir. O que quer dizer que o nosso preço vai ser igual a 10. Já temos o preço de equilíbrio. Achado o preço de equilíbrio, nós podemos facilmente achar a quantidade de equilíbrio. Lembre-se da condição de que a curva da oferta tem que ser igual à curva da demanda. E as duas curvas têm em particular a variável P. Então, identificada a variável P, nós podemos encontrar a quantidade tanto da oferta como da demanda. E devem ser iguais, como estamos aqui a demonstrar. Então, vamos lá ver se conseguimos, de fato, encontrar a quantidade da demanda neste mercado. Demanda e oferta, não é? A quantidade de equilíbrio. Então, se isto deve ser igual, vamos lá substituir para ver se, de fato, será igual. Então, nós temos aqui 10, que é adicionado a 2, multiplicado pelo nosso preço agora identificado, que é 10, tem que ser igual a 60 menos 3, multiplicado pelo preço identificado. Eu não estou a correr, né? Estamos a acompanhar todos juntos, certo? Ok, vou assumir que sim, podem escrever também no chat que está tudo bem, estamos acompanhando, tudo mais e tal. Vamos continuar. Então, se substituindo achado o preço, vamos substituir aqui, nós teremos 10, que tem que ser mais 20, tem que ser igual a 60 menos 30. Então, 10 mais 20 é igual a 30. 60 menos 30 é igual a 30. O que quer dizer que a nossa quantidade de equilíbrio é igual a 30. Agora, isto que eu estou a fazer aqui, essa resolução que eu estou a fazer, era para vos mostrar que tanto na curva de oferta como na curva da demanda, nós iremos encontrar a quantidade de equilíbrio. Em um exercício, em um teste, em um exame, em qualquer outras condições, vocês podem simplesmente pegar a curva da oferta
somente a curva da oferta, substituir aqui pelo preço para encontrar o 30. Ou se sentirem confortáveis, podem levar a curva da demanda, substituir o preço para encontrar a curva, a quantidade. E o que quer dizer que se pegar, tanto faz pegar a oferta como a demanda. O importante é que sempre vamos cair sobre a quantidade de equilíbrio. Então, resolvendo a linha A, que nos pede o preço e a quantidade de equilíbrio, nós iríamos responder desta forma, que o preço de equilíbrio é igual a 10 e a quantidade de equilíbrio é igual a 30. No entanto, o nosso exercício vai um pouquinho além. Ele, na linha B, nos dá uma informação adicional. Porque, na verdade, na prática comercial, na prática do mercado econômico, né, nós temos lá, sim, o produtor, ou o vendedor e o consumidor, mas, por vezes, o governo, e muitas das vezes, para regular o mercado, o governo interfere ou age no mercado aplicando impostos. Estes impostos podem ser arrecadados ou arcados pelo consumidor, ou podem ser arcados pelo produtor, e o governo, ainda assim, ganha com alguma coisa com esses tais impostos, porque sabe-se, né, que o governo ele sobrevive com os impostos. Então, ele, ao aplicar os impostos, também espera ter alguma receita para os cofres do Estado. Então, no exercício seguinte, na linha B, nos diz aqui uma determinada informação. Deixa aqui partilhar para vocês todos verem, os que não puderam baixar. Ok. Ele diz assim: dada a alíquota de um imposto específico de T igual a 0,4, quais são os novos preços de quantidades de equilíbrio? O que quer dizer? Que o governo atribuiu ou colocou no mercado um imposto. Esse imposto, com a atribuição desse imposto, obviamente que vai arcar algumas sequelas, tanto para o produtor como para o consumidor. Vamos ter que gastar um pouquinho mais, porque agora temos que pagar o imposto. Então, se existe um pouquinho mais de gastos, provavelmente a quantidade que o produtor antes oferecia vai reduzir. Então, a quantidade que o produtor ou o consumidor vai procurar no mercado, porque agora vai pagar algum imposto sobre este consumo, também tenderá a reduzir. Então, aqui nós temos que achar um novo preço e uma nova quantidade de equilíbrio nessas condições de impostos. No entanto, existem dois tipos de impostos que o governo pode atribuir ao mercado. Tem um imposto específico e tem um imposto ad valorem. Então, neste caso, nós estamos a falar do imposto específico. Se é um imposto específico, quer dizer que a curva da demanda não vai ser afetada em nada. Na verdade, tanto no imposto específico como no imposto de valor, o consumidor, em termos da curva do mercado, não tem nenhuma reflexão direta, mas sim o produtor. O imposto é muitas das vezes incidido pela curva da produção, porque é o produtor quem vai assumir a maior parte deste imposto. No entanto, nós consumidores também participamos pagando ao governo um determinado valor para o consumo daquele bem. Isso acontece, por exemplo, com a questão a ver com o IVA. Nós pagamos o IVA, estamos a consumir um determinado produto, não é? E estamos a pagar um determinado imposto, dependendo do tipo de produtos ou bens. Vocês sabem muito melhor que eu, porque vocês são os contabilistas aqui nessa reunião. Enfim, então, nesse tipo de caso, quando estamos a falar do imposto específico, nós iremos representar da seguinte maneira. Então, vou parar aqui a partilha e vos mostrar. Okay. Quando se trata do imposto específico sobre a oferta, este imposto ele vai incidir sobre o preço desta forma. Okay? Nós tínhamos que a nossa função de oferta era igual a 10 mais 2P. Então, porque existe um imposto de 0,4 e é um imposto específico, a nossa curva de oferta vai ser igual a 10 mais 2, no lugar de preço, que é o preço onde quem irá ser afetado mais nesse imposto, nós teremos que o preço
tem que ser subtraído ao imposto, no caso que é 0,4. Então, vamos fazer aqui uma distribuição para termos nossa nova curva. Vamos chamar isso de curva 1, ok? Curva de oferta 1, assumindo que esta aqui é 0. Então, aqui nós temos 10 mais, vamos distribuir o 2 por aqui. Temos 2P menos, por favor, quanto é que é 0,4 multiplicado por 2? Vamos lá, turma. 0,80. 0,8. 0,8. Obrigada. Então, menos 0,8. Então, a nova curva da oferta vai ser igual a 10, não é? Em termos semelhantes, podemos aplicar aqui a operação. 10 menos 0,8, quanto é que é? 9,2, não é? Mais 2P. Então, esta é a nova curva da oferta. Face a esta nova curva da oferta, qual é o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio deste mercado? Como eu mencionei, a curva da demanda não é afetada em basicamente nada, mas o consumidor terá que arcar alguma consequência sobre o imposto atribuído a este mercado. Então, para nós termos a curva e a oferta o preço e a quantidade de equilíbrio, a condição é aquela mesma, de que a oferta tem que ser igual à demanda. Só que agora nós temos uma nova oferta, vamos igualar esta nova oferta à nossa demanda anterior. Então, temos 9,2 mais 2P, a nossa nova oferta, que tem que ser igual, deixa-me aqui lembrar qual é a nossa curva da demanda. Esta, 60 menos 3P. Ok. Tem que ser igual a 60 menos 3P. Então, vamos fazer o mesmo exercício que fizemos anteriormente, juntar os termos semelhantes para encontrarmos o preço de equilíbrio. Aqui nós temos que era igual a 5P. Agora, temos 60 menos 9,2. Isto é igual a 50,8, não é? É isso mesmo. Ok. 50,8. Boa. Agora, nosso novo preço vai ser igual a 50,8 dividido por 5. Quanto é que é? $10,16. 10,16. Então, vejam só o que aconteceu. Já temos um novo preço. Este preço é superior ao preço inicial, não é? O que quer dizer que o produtor vai querer aumentar o seu preço para aumentar a sua quantidade, para aumentar o seu lucro. Porque ao preço anterior, com o novo imposto, ele vai perder se for aplicar a mesma quantidade. Então, vamos lá ver qual é a nova quantidade de equilíbrio. Como eu mencionei, podemos usar tanto a curva de oferta ou a curva da demanda para encontrarmos a quantidade de equilíbrio. Então, temos aqui, vamos usar a curva da demanda, vamos supor, que é a quantidade de equilíbrio, vamos pôr assim, usando a curva da demanda. É 60 menos 3 vezes 10,16. Quanto é que é? Menos 10, desculpa, menos 3 vezes 10,16. Quanto é que acharam? 29,52. 29,52. Ok, obrigada. Então, temos aqui a nova quantidade de equilíbrio e o novo preço de equilíbrio. O exercício poderia terminar aqui? Poderia, mas o nosso exercício foi um pouquinho além. Então, ok, nós vamos terminar a aula resolvendo esses exercícios e não vamos passar pelo que era previsto. Ok, então, voltando para o nosso exercício aqui, o enunciado concretamente.
O exercício poderia terminar aqui? Poderia. Mas, na prática, acontecem alguns fenômenos no mercado. Então, nós conseguimos perceber que o consumidor vai ter que pagar a um novo preço no mercado para adquirir aquele determinado bem. Conseguimos perceber que os vendedores eles terão, vão receber por um novo preço por conta do imposto, o que quer dizer que eles terão o preço atual retirado o imposto para, de fato, entender qual é o preço que eles estarão a receber por aquela quantidade. Porque o imposto ele tem que analisar ao governo. E então ele não pode assumir que a quantidade ou o bem que ele vai receber diz respeito àquele preço novo pelas quantidades produzidas. Porque daquele preço novo tem imposto. Então, ele primeiro tem que tirar o imposto, entregar ao governo, e depois entender o que, de fato, ele vai ter como produção, como lucro, depois de ter entregue o imposto ao governo. Então, pede-se, na linha D, qual é o preço recebido por estes vendedores. A linha E, qual é a arrecadação do governo. A linha F, pede-se a parcela arrecadada pelos compradores. G, parcela arrecadada pelos vendedores, e no final pede-se que a gente apresente isso graficamente. Então vamos lá encontrar essas informações na prática, resolvendo este exercício. Então, primeiro que o preço pago pelos consumidores, o consumidor infelizmente vai ter que pagar aquele preço que o produtor está a aplicar com o imposto. Então, o preço dos consumidores passa a ser igual a 10,16, que foi esse preço que nós encontramos nesse novo equilíbrio. Agora, qual é o preço recebido pelos vendedores? Vamos demonstrar isso na prática. Nós referimos que o preço, esta aqui é a linha B, acho que sim, esta é a linha B. Então, vamos para a linha C, o preço do consumidor, que é igual a 10,16. Então, a linha D, queremos saber o preço do produtor ou do vendedor. Tanto faz. O preço do vendedor vai ser igual ao novo preço de equilíbrio, não é? Vamos colocar assim, P1, menos o imposto, porque é este preço que ele vai, de fato, que vai refletir no seu lucro. Então, o preço do equilíbrio agora é de 10,16, que temos que subtrair ao imposto, que é de 0,4. Quanto é que é aqui, por favor? Quanto dá, turma? 9,76. 9,76. Ótimo. Então, a este preço é que o vendedor estará a ter algum lucro quando for a disponibilizar o produto no mercado. Tá bom que o preço de equilíbrio é de 10,16. Ele vai aplicar isto, mas na prática, o preço que vai refletir no seu rendimento é de 9,76. Então, é aquilo que nós vemos no mercado, que os vendedores, eles atribuem determinado preço a um determinado bem. Mas se esse bem tem algum imposto incedido, ele terá que aplicar um determinado preço para que, depois de tirar o valor do imposto, sobre-lhe o valor efetivo para ele poder produzir e ter algum lucro na sua atividade. Então, respondendo à linha D, a questão relacionada ao preço do vendedor, ele estará a aplicar ou estará a receber a cada quantidade ao preço de 9,76. E a linha E, acho que é isso, a linha E pediu-nos o valor arrecadado pelo governo. Para termos o valor arrecadado pelo governo, nós temos que usar a seguinte fórmula, que o valor arrecadado pelo governo tem que ser igual ao imposto multiplicado pelas novas quantidades que serão oferecidas no mercado.
Então, nós já temos o imposto, que é de 0,4, as novas quantidades oferecidas, nós já encontramos lá, que é de 29,52. Então, quanto é que o governo vai arrecadar ao aplicar esse imposto de 0,4 no mercado? Quanto é que 11,8. Não percebi? 11,8. 11,8. Ótimo. E outra linha pede-nos para acharmos, deixa eu ver aqui, a linha F, a parcela arrecadada pelos compradores. Deixa eu partilhar para podermos acompanhar todos juntos. Então, até aqui, nós já resolvemos a linha A até a linha E. Agora nos pedem para resolver a linha F, que é o valor arrecadado, é isso, a arrecadação arcada pelos compradores. E para termos já esta informação, nós temos que subtrair os preços anteriores, quer dizer, os novos preços pelo preço inicial, e multiplicar pela quantidade atual. Então, nós já temos toda essa informação, vamos igualmente fazer a substituição para podermos ter a resolução. Então, aqui o preço 1 tem que se subtrair ao preço 0 e multiplicar-se a quantidade 1. Então, nosso preço 1 agora é de 10,16, tem que se subtrair ao 10, o preço inicial, e multiplicarmos a 29,52, que é o preço, a quantidade atual. Quanto é que temos aqui? Temos 0,16 multiplicado por 29,52. Quanto é que é? Quanto é que acharam? Turma, vamos. Mia, conseguiste encontrar algum valor? R$ 299,9. 299,9. Sim. Ok. Confirmam o resultado? O resto da turma? Pedrinho, da equação, qual foi a equação? A equação é 0,16 multiplicado por 29,52. É isso? 200 Não, mesmo? 10,16. 10,16, não? Não. 10,16 tem que subtrair a 10 e esse resultado multiplicar por 29,52. Estamos juntos? 4,68, será? 4,6. 6. 4,6. Confirmam o resultado? Eu tive 4,7. 4,72. 4,72. Ok, esse foi a maioria, deve ser este aqui. Ok. Todos já encontraram isso?
Ok, ok. Sim, sim, sim. Boa, 4,72. boa, boa. Estamos juntos, estamos juntos. 72, é isso mesmo. E, por fim, pede-se o valor da arrecadação arcada pelos vendedores. Então, nós já temos aqui, calculamos o valor do. Epa, acho que não calculamos o do consumidor, porque acabamos de calcular isso mesmo. Este aqui é o valor arcado pelo o consumidor, este é o arcado pelo governo, e a linha seguinte, que é a G, nos pede o valor arcado pelo vendedor. Comprador. Isso. Então, Vendedor. se nós sabemos que quem ganha com os impostos é o governo, quer dizer que tudo, em termos de soma do imposto, o governo é que vai arrecadar. No entanto, esse imposto é partilhado tanto pelo consumidor como pelo vendedor. Então, se o governo tem o maior bolo, quer dizer que se nós formos a subtrair deste bolo os de consumidores, o valor arcado pelos consumidores, vamos simplesmente encontrar o valor arcado pelos vendedores, porque o valor do governo é o valor global, é o valor geral, é o valor total. Então, para termos isso, quer dizer que nós teríamos que subtrair os 11,8 do governo pelos 4,72 do consumidor. Então, o vendedor iria arcar com qual é a parcela do vendedor? 7,08. 7,08. Isso. Pronto. Então, mediante a atribuição desse imposto, o comprador estaria a adquirir a quantidade, uma determinada quantidade a preço de 10,16. O vendedor estaria a ter lucros, a aplicar, tipo, estaria a ter alguma vantagem ao aplicar o preço de 9,76, porque a diferença vai pagar o governo, e o governo, com aquele imposto que vai atribuir, vai arrecadar do mercado 11,8, e desses 11,8, 4,72 vão ser arcados pelo consumidor. O consumidor vai ter que pagar isto ao governo pelo imposto, e 7,08 vai ser pago pelo vendedor pelo imposto atribuído. Então, voltando àquilo que mencionamos no início, que os impostos recaem sobretudo sobre o vendedor. O vendedor paga muito mais pelo imposto do que o consumidor. E está aqui na prática. Reparem que o valor que vai ser arcado pelo vendedor é maior que o valor que vai ser arcado pelo consumidor. Mas, contudo, o governo consegue arrecadar neste mercado 11,8 a partir da atribuição do imposto. E no número final, nos pediam para fazer a representação gráfica. Então, ela estaria basicamente apresentada desta forma. O que é que nos importa aqui nesta representação? É o preço e a quantidade. Então, nós iniciamos nosso mercado com um preço e quantidade de equilíbrio, onde o preço era 10 e a quantidade era 30. Lembram? Nosso primeiro exercício, a linha A. No entanto, com o imposto, o preço saiu de 10 para 10,16, e a este preço, infelizmente, a quantidade reduz para 29,52. No entanto, o produtor, ele só sairá em vantagem caso esteja a atribuir, na verdade, os ganhos dele sairão a preço de 9,76 a distribuir a mesma quantidade de
29,52. Então, o que acontece aqui na representação gráfica, como nós mencionamos, a curva da demanda não foi afetada em termos geográficos ou mesmo equacionais, porque o imposto incide sobre o vendedor, mas a curva da oferta, esta sim sofreu alguma alteração, porque ele antes estava com esta curva, mas agora com a subida do preço passou para esta curva. Então, nós temos aqui a primeira curva, que vamos supor que seja a oferta 0, e temos a segunda curva, que é a oferta 1. Houve um deslocamento à esquerda. E isso quer dizer que a curva restringiu, a curva diminuiu face à atribuição do imposto. Então, exercício número 1 e número 2, para o grupo 1 e 2, deveria ser resolvido desta forma. Mas, aparentemente, assim, olhando numa primeira fase, parece muito longo, muito complexo. Só que isso já foi explicado nas aulas, que seria mesmo um condutor para poderem resolver estes exercícios de forma muito mais simples, de forma muito mais concreta, né? Porque é muito simples, como podemos observar, embora esses todos os passos, essas todas as particularidades. Mas são coisas que nós vivemos, são coisas que nós vivenciamos, são coisas que facilmente podemos enquadrar com a realidade. E a nossa realidade é esta, né? Nós vamos consumir quanto menor for o preço. Então, se a coisa está barata, nós vamos tender a adquirir mais para satisfazer a nossa necessidade, isso tendo em conta que não está afetando o nosso gosto, a nossa preferência, nem na nossa renda. Então, a análise que tem que ser feita para este estudo, para este mercado, é mantendo todo o resto constante, a expressão Ceteris paribus. Então, quando a gente tem essa expressão empregue, quer dizer que simplesmente estaremos a analisar uma única variável. Estaremos a analisar somente, por exemplo, somente o preço. Se o preço muda, nós temos uma determinada quantidade a ser aplicada. Se o preço sobe ou desce, assim sucessivamente. Então, a provocação era esta, que nós estávamos aqui a propor para a recapitulação do equilíbrio do mercado e da introdução, basicamente, no que diz respeito à disciplina de microeconomia. No seguinte, nós tínhamos proposto alguns exercícios sobre a teoria de produção, ok? E eu receio muito que a gente consiga explicar consistentemente, porque o nosso tempo, infelizmente, já excedeu, que nós teríamos reaproveitado melhor se tivéssemos resolvido os exercícios em grupo, e só fazemos uma apresentação do que tudo que, infelizmente, tivemos que nos sujeitar a passar. Então, vamos só fazer uma breve contextualização da resolução desses exercícios, porque nossa aula acabou ficando como resolução de exercício, mas eu creio que, ainda assim, esta resolução tenha dado algum input em vocês, né, no contexto relacionado mesmo a estas duas matérias que acabamos escolhendo em termos de exercícios práticos. Então, vamos ver as seguintes questões, que é para termos uma explicação sobre como poder resolver. Então, a questão número 1 pedia que fizesse uma representação gráfica de 3 funções: a função do produto total, produtividade média e a produtividade marginal. Aqui está total, mas foi um equívoco. E indicar o momento em que começa a ocorrer a lei de rendimentos decrescentes. Então, a lei de rendimentos decrescentes, ela diz assim: à medida que nós formos a adicionar mais uma unidade do fator tal, o nosso produto vai crescer, só que vai chegar um ponto que, se formos adicionar mais uma unidade, vamos começar a ter rendimentos decrescentes, vamos começar a ter resultados inferiores. E eu gosto muito de usar esse assunto, né, relacionando com o trabalho. Imaginem só que agora há pouco vocês foram atribuídos um trabalho em grupo.
Se vocês fossem a trabalhar em 3 pessoas na resolução do exercício, provavelmente a interação seria muito mais produtiva, provavelmente todos serão chamados a desenvolver, a participar na resolução. Mas se, à medida que nós fôssemos acrescentar, e eu fui fazendo isso, à medida que eu fui acrescentando mais um elemento no grupo, vai chegar um tempo que vão começar a se distrair demais. Tá, a um determinado tempo vocês vão conseguir resolver os vossos exercícios com a participação e interação de todos. Mas a dado momento que eu for acrescentar mais elementos no vosso grupo, vai começar a existir muita distração, vai começar a existir muita conversa, e aí vocês vão começar a ser menos produtivos em termos de resultado, em termos da resolução do exercício. Vão conversar mais, vão se desconcentrar mais, e provavelmente uma e outra pessoa vai tentar puxar, mas o produto, o resultado final, vai ser diferente do que seria se todos participassem a dada medida para poder resolver os exercícios a tempo e de forma qualificável, né? Então, isto que eu estou a explicar aqui é explicado na teoria de produção, porque o produtor ou a empresa, ela inicia o processo, né, a curto prazo, onde pelo menos uma variável é fixa e que ele vai depender, a sua produção vai depender muito da mão de obra, vai depender muito do capital, mas na verdade o capital é fixo, mas vai depender também a sua produção, vai depender da tecnologia, vai depender da matéria-prima para poder aumentar o seu nível de produção. Então, no momento em que esse produtor vai aumentando, né? Porque a relação da produção ela é muito feita pela mão de obra. Então, a mão de obra é a tal variável que vai variar mediante o acréscimo, que vai fazer com que a produção venha a variar para o aumento da produtividade dessa empresa. Então, o produtor, na teoria de produção, ele vai vai acrescentando medidas de mão de obra, medidas de trabalhadores para produzir uma determinada quantidade cada vez maiores. Só que vai chegar um momento que, ao colocar mais trabalhadores, ao invés dele ter produtos elevados, vai começar a ter os produtos reduzindo, vai começar a ter menos produção. Então, é nesse momento em que quando ele aumenta mais uma unidade, ele acaba tendo começa a decrescer a sua produção ao invés de aumentar. Então, tudo isso que eu estou a mencionar, ela é representada graficamente. Então, era o vosso exercício que deveriam fazer para poder responder a esta questão. E eu vou vos mostrar aqui como é que é apresentada este gráfico. Até vou fazer melhor. Vou apresentar diretamente no algo que já está feito aqui, que é só para dar uma explicação por cima. Ok, na aula 2. 2 minutinhos, que já termino. Apresento aqui. Mas eu queria incentivá-los novamente a assistirem às aulas. Vai ser muito mais simples a percepção. E vão poder colocar as vossas dúvidas lá no fórum para poder esclarecer ainda mais. Não sei, eu iria preferir que a gente tivesse um segundo webinar, mas a coordenação sugere que seja somente um para esclarecimento ou avanço da matéria. Ok. Então, deixa-me puxar aqui até a curva. Aqui. Ok, está aqui. Acho que todos conseguem visualizar. Deixa eu só partilhar melhor. Então, aquilo que eu estava mencionando, a primeira curva, a que está em cima, o produto total, ele vai espelhar a produção desta firma, vai espelhar a produção no geral dessa firma. Mas as duas curvas aqui embaixo, nessas duas linhas aqui que se interceptam, são referentes a produto ou produtividade média e a produtividade marginal. A produtividade média ela é achada a partir do produto
não é, da divisão do produto total pelas quantidades, enquanto que a produtividade marginal ela é achada a partir da derivada do produto total. Então, essas duas curvas aqui de baixo, elas dependem crucialmente da curva lá de cima, que é o produto total. Então, aquilo que eu estava a mencionar, reparem que a empresa, neste caso, ela quando tinha um trabalhador, produzia a nível 5, mas quando acrescentou para 2 trabalhadores, produziu a nível 10. Foi acrescentado até 5 trabalhadores, onde veio produzir a nível de 18 por aí. Mas quando ele acrescentou mais uma unidade de trabalhador, a produção em termos concretos manteve ainda em 18. Aqui onde pode-se observar, aqui onde... Tá. Pode-se observar aqui. Desculpem. Tirei. Aqui. Onde mantém igual. Aumentou aqui de 5 para 6, supostamente deveria dar-lhe mais produção, mas a produção manteve-se no mesmo nível. O que quer dizer que, a partir desse momento, já podemos começar a observar a lei de rendimentos decrescentes. Porque no momento em que ele for adicionar mais um trabalhador na sua firma, ao invés de aumentar a sua produção no geral, vai começar a decrescer. Porque, na verdade, o que está a acontecer aqui com a produtividade marginal, ela se iguala a 0. Então, o que quer dizer que se ele for adicionar qualquer que seja o nível ou o número de trabalhadores, não vai acrescentar em nada em termos práticos, concretos da sua produção. Então, quando isso acontece, nós começamos a assistir à operação da lei de rendimentos decrescentes. Então, numa primeira fase, as duas produtividades, a cada momento, nos primeiros instantes, quando a empresa foi aumentando os trabalhadores, aumentando a sua produção, aqui em cima, nesse gráfico de cima, a produtividade média e a produtividade marginal, elas estão a mostrar um crescimento, quer dizer que está tudo bem para essa empresa, a coisa está a fluir. Então, a dado momento, a produtividade marginal e a produtividade média, elas se cruzam. Então, quando elas se cruzam, quer dizer que a produtividade marginal e a produtividade média são iguais. Nesse momento em que elas se cruzam, provavelmente estejamos a caminho para a observação da lei de rendimentos decrescentes, porque a produtividade média vai começar agora a decrescer. Então, ela vai decrescer até um ponto onde o produto marginal, que já vinha decrescendo, vai se igualar a 0. A este momento, lei de rendimentos decrescentes começa a operar, ok? Então, esta era para explicar, era, na verdade, o exercício proposto para o número 1 dos grupos 3 e 4. 3 e 4. Aí depois teve um outro exercício, este é o último exercício, número 2. Vamos aqui apresentar, só para estarmos todos juntos. O número 2, a curva total de uma firma é esta, de 24, Q2, etc. Tal, e a curva marginal é de 30Q mais 12. Encontre o custo fixo, encontre o custo variável, encontre o custo total médio e encontre o custo variável médio. Então, para a resolução desse exercício é muito mais simples. Primeiro, o custo variável é todo aquele custo que não é afetado pela produção. É todo aquele número, em termos concretos, é todo aquele número que não consta o quê, que não depende do quê. Então, se formos observar na nossa curva total, nós temos o 24Q ao quadrado. Aqui tem Q, isso quer dizer que esta quantidade vai sempre variar à medida que a quantidade vai variar. Esse custo vai variar à medida que a quantidade vai variando. Então, não é um custo fixo. Vamos 12Q. Tem que, quer dizer que se a quantidade aumenta, o custo total também vai tender a aumentar. Então, este também não é um custo fixo. Mas se vamos ver aqui o 216, o 216 não tem nenhuma dependência com as quantidades. Então, o custo fixo desta empresa
é igual a 216. Qual é o custo variável? O custo variável é toda aquela expressão que depende do quê? Então, nosso custo variável seria igual a 24Q ao quadrado mais 12Q. Agora, qual será o nosso custo médio? Ok, deixa-me só copiar essa função para mostrarmos aqui na prática de uma forma bem rápida, porque é muito, muito simples de se esclarecer. Ok? Ok, mais 216. Custo marginal é 30Q mais 12. Ok. Vamos mostrar aqui no caderno como é que fica isto. Ok. Conseguem ver todos já ainda o caderno, né? Muito bem. Então, o custo fixo, como mencionamos, é de 216. O custo variável, a linha A, o custo variável é de 24Q ao quadrado mais 12Q. Só. O custo variável médio, foi esse pedido? Deixa eu ver. O custo total médio vai ser igual, prestem atenção, ao custo total dividido pelas quantidades. Então, o custo total médio vai ser igual a 24Q ao quadrado sobre Q mais 12Q sobre Q mais 216 sobre Q. Ok? Custo total sobre Q. O que quer dizer que o custo total médio vai ser igual. Aqui nós podemos tirar este quadrado pelo Q, né? Porque multiplicamos, então simplificamos. E tiramos este Q com este aqui, e no total fica 24Q mais 12 mais 216Q. Então, esta é a nossa curva total média. E ainda nos pede a curva variável ou custo variável médio. Então, custo variável médio, nós temos aqui conosco o custo total médio. Então, nós precisamos do custo variável médio. Então, o que quer dizer? Que nós vamos ter que, se é variável, simplesmente considerar as expressões que constam do custo variável, a expressão dividida pelo quê? Porque estamos a falar de médio. Por ser médio, dividimos pelas quantidades. Então, já temos o nosso custo variável, que é de 24, aqui vamos fazer aqui, 24Q ao quadrado, mais 12Q. Então, isso tem que dividir por quê? Tem que dividir por quê? As quantidades. Neste caso, nós temos que o nosso custo variável médio vai ser igual, este sai com este com este, ficamos com 24Q mais 12. Então, a linha A, resolvemos o exercício. Simples, não é? Então, a linha B, ele nos pede o nível de produção que minimize os custos totais médios. Queremos minimizar os custos totais médios. Para nós termos esse nível de produção, onde o custo total médio é mínimo, nós temos que aceitar esta condição de que o custo total médio tem que se igualar ao custo marginal. Então, no nosso exercício, nós já tínhamos aqui o custo marginal e nós já achamos o custo médio, total médio. Então, só temos que igualar. Então, igualando isto, é esta nossa expressão aqui. Vamos ter 24Q mais 12 mais 216 sobre Q, que tem que ser igual a 30Q
mais 12, ok? Então, vamos passar esses termos para lá. Percebam que este 12 vai ser simplificado com este, porque ele passa para aqui, fica negativo e positivo, simétricos. Então, vamos passar aqui o 24 para o outro membro, ou podemos passar este membro para aqui. Vamos substituir. Vamos só trocar de membros, ok? Aqui nós ficamos com 30Q, que tem que ser igual a 24Q. Só trocamos de membro. Espero que estejamos todos juntos, colegas. Só trocamos de membro, tudo continua o mesmo, exceto o 12 que foi simétrico. Então, agora temos aqui o 30Q. Vamos levar esse 24Q para o primeiro membro. Está positivo, vai passar a subtrair. Ok, 24Q. Tem que se igualar a 216 sobre Q. Então, aqui nós ficamos com 6Q, que tem que ser igual a 216 sobre Q. Então, se formos a multiplicar isto, não é? Meios extremos, nós temos que 6Q ao quadrado tem que ser igual a 216. Isolando o Q ao quadrado, nós temos 216 dividido por 6. Então, o nosso Q ao quadrado vai ser igual a quanto, turma? Confiram aí, eu vou também fazer 36. O que quer dizer que o nosso Q vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 36 e o Q vai ser igual a mais ou menos 6. Então, esta seria a condição que iria minimizar, ou as quantidades que iriam minimizar os custos, o custo total médio. Mas atenção, aqui nós estamos a falar de menos 6 e estamos a falar de 6. Qual destas é a quantidade que efetivamente irá minimizar os custos médios? Deve ser igual a 6, porque o custo médio tende a subir a dado momento em que ele se iguala ao custo marginal, tá bom? Então é isso. Eram essas questões, eram essas resoluções que a gente estava a propor, não é? E depois tem a matéria relacionada com o equilíbrio do mercado. Esta nós já iniciamos lá na plataforma. Então, o que eu vou fazer é escrever lá na plataforma um exercício relacionado a equilíbrio, à estrutura do mercado. Vocês mencionaram lá e foram contribuindo sobre os tipos de mercados que existem, mas então vamos falar um pouquinho mais sobre o equilíbrio que é encontrado no mercado de concorrência perfeita, quando é que o vendedor ou a empresa decide produzir uma determinada quantidade, etc. e tal. Então, para agora, acho que podemos ter uns 2 minutos para alguma dúvida, caso tenham. Não sei se tem dúvida, tiveram alguma dúvida na resolução desses exercícios. Foi tudo claro? Estava a correr muito? Ou conseguiram acompanhar e pegar a essência? Eu Por consegui favor. acompanhar, sim, eu consegui acompanhar a tutora, mas acredito que se eu for assistir as aulas lá na plataforma, vai ser mais eficiente, né? Vai ser, É. tudo Mas vai foi fazer muito bom. sentido. Acredito que se tivesse assistido as aulas antes, seria mais fácil na resolução dos Muito. exercícios. Verdade, verdade. Verdade, Rebeca. Obrigada. Parecia Parecia muito, mas assim, em termos práticos, nós tínhamos 2 grupos, então a gente conseguiria de fato conciliar e racionalizar o tempo, porque um grupo faria, o outro grupo também faria outros exercícios. Então, vi a mensagem aqui. Elcidio, tu podes falar, por favor? Vi a mensagem de algum colega cá. O Fernando disse que teoricamente conseguiu, mas não conseguiu ver as demonstrações. Opa, lamento. Mas vá ver as aulas, irá entender. Infelizmente, na aula tem mais teoria que prática, então nós queríamos apresentar mais prática cá, porque a aula já está recheada de teoria.
Mas, de qualquer das formas, acho que este vídeo continuará disponível na plataforma. Pode fazer a revisão, ir ouvindo, acompanhando, exercitando, para poder perceber se percebeu ou não alguma resolução. Então, Elcídio, por favor. Elcídio, tem a palavra. Opa. Mas alguém gostava de falar, partilhar, contribuir alguma coisa? Sim, Por favor. doutora. Não, eu estava atentamente a ver a explicação quando falavam de teoria de oferta e da... Não falar da oferta e da demanda, né? Eu estava a fazer um juízo com a recente subida de taxa de juros sobre o Banco de Moçambique. Podemos também enquadrar quer dizer, nessa essência que o Banco de Moçambique diz que vai subir a taxa de juros para conseguir conter o consumo. Não concretamente, porque a economia ela é dividida por duas partes. Existem argumentos ou análises macroeconômicas e existem análises microeconômicas. É claro que esta subida, né, qualquer mexida que é feita nos aspectos macroeconômicos, né, em aspectos generalizados, em aspectos agregados, acabam afetando o empresário, acabam afetando o consumidor, acabam afetando a família. Mas em termos concretos nesta matéria, nós não teremos uma descrição, uma reação direta face a esse comportamento do Banco de Moçambique, porque o Banco de Moçambique usa instrumentos agregados, usa instrumentos generalizados, enquanto que o nosso estudo, a nossa aula, a nossa disciplina, ela está focada em aspectos específicos, virados ao produtor e ao consumidor de forma concreta, de forma, sobretudo, baseada no preço, ok? Como eu mencionei, as estruturas ou os manejos das políticas macroeconômicas afetam, de certa forma, o produtor e o consumidor, mas a análise que estamos a fazer agora é de pequeno para o grande, é do micro para o macro. Então, a sua colocação foi exposta do macro para o micro. Então, até chegar ao produtor, esta tem que afetar diretamente nos fatores de produção para a questão a ver com a empresa, porque o que lhe importa, ele vai observar aqueles que são os seus custos, aquela que é a sua produção. Se esta medida vai afetar diretamente ao custo dos fatores de produção ou a sua produção concretamente, ele vai reagir de certa forma. Mas, a princípio, a análise macro é distinta da análise micro, porque a análise micro foca muito na questão a ver com o preço, os preços dos fatores de produção ou os preços do próprio produto. Então, pode ser que, por exemplo, a questão a ver com a alteração ou subida dos preços do petróleo é um elemento, é um instrumento macroeconômico, mas tem implicâncias sobre o produtor, porque é este produtor que agora terá que usar mais do seu capital, não é? Na questão a ver com o fator de produção capital, na questão concreta de veículos, por exemplo, na mobilização ou circulação dos seus bens, porque ele antes tirava os produtos, por exemplo, vamos lá na Beira, tirava os produtos de Tica para a cidade da Beira. Só que por conta do aumento de combustível, isto fará com que tenha mais gastos no quesito de transporte. Vai usar combustível, antes usava, por exemplo, um tanque cheio para fazer isto, mas agora vai ter que, no meio de caminho, abastecer novamente. Então, houve um aumento no custo de produção, ou seja, no fator de produção capital, para se relacionar com o veículo, no caso, né? Então, por conta disto,
o seu preço aplicado àquele produto pode ter algum efeito. Então, essas políticas ou mexidas macroeconômicas, elas podem não ter uma reação direta ou imediata no comportamento do consumidor ou do produtor, mas tem alguma relação porque tudo é economia. A macroeconomia fala da microeconomia e mais outras partes, outros mercados da economia, ok? Nem sei se fiz entender a explicação. Percebi. Obrigado pela atenção. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pela colocação. Então, turma, mais alguma questão? Acho que é tudo. O silêncio, quem cala consente, não é? Então, muito obrigada a todos pela participação. Verdadeiramente, eu amei estar aqui convosco. Sinto-me muito privilegiada por estar a conduzir este encontro. Sim, eu esperei que fosse um pouquinho mais dinâmico, um pouquinho mais inclusivo, esperei. Mas, infelizmente, por conta da ausência da assistência das aulas, não é? Modificamos a nossa aula, mas eu espero que tenha sido uma boa aula, que tenham todos percebido a essência do que nós trazíamos e que continuem a interagir lá no fórum, no sentido de a fazer com que nós tenhamos mais dúvidas esclarecidas, não é? Porque essa matéria que traríamos hoje, falaríamos concretamente de como o produtor, na verdade, uma espécie de resumo, porque a teoria de produção, ela vai também mostrar como o produtor reage mediante os custos de produção, mediante os custos dos fatores de produção, mediante a sua produção. Então, na concorrência perfeita, nós fazemos aqui a empregação de muitos termos já abordados na teoria de produção, e na concorrência monopolista ou no monopólio, nós também temos uma outra forma de observar como é que a empresa reage, porque é só uma empresa para tantos consumidores, qual é o comportamento dela, etc. e tal. Então, tudo isso nós já havíamos preparado para a aula de hoje, mas iremos transportar para o fórum. Então, estejam super à vontade, já colocarem vossas dúvidas, já participarem acima de tudo, para podermos fazer o nosso módulo com sucesso. Tá certo? Ótimo. Então, muito obrigada a todos. Tchau. Nos vemos lá no fórum. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.